Nesta manhã de sexta-feira, estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado federal Wander Loubet, e que vai falar a respeito do que anda acontecendo em Brasília, o trabalho para os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Como é que foi essa semana em Brasília, Wander? Bom dia, é um prazer recebê-lo nesta manhã de sexta-feira, primeira vez em 2013 aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre. É uma satisfação poder estar voltando, né? Essa semana em Brasília foi uma semana importante, porque definitivamente nós aprovamos o orçamento. Então, a partir de agora, as coisas começam a acontecer, né? Os recursos, os investimentos, isso começa a facilitar. E a relação, né, a partir de agora é outra. Então, nós estamos aguardando, acredito que a nossa presidente Dilma, no pronunciamento do dia 8, do Dia das Mulheres, ela foi muito feliz, os programas, agora aprovamos o PAC, os recursos para os municípios, vai ser um ano de muito investimento. Eu estou muito otimista, Marquinhos. Olha, o Sérgio sempre fala que 2011, 2012, o governo federal, torneira fechada, cofre com muita dificuldade. 2013, 2014 agora, será que vai ser um pouco diferente? Você acha que Mato Grosso do Sul sentiu com isso também, principalmente 2011 e 2012? Verdade, foi um ano difícil, um ano de crise, os 2 primeiros anos da presidente Dilma, né? Mas retoma, eu vejo que retoma de uma forma com muito volume. Só para vocês terem uma ideia, nós aqui, né, agora, esses primeiros municípios que foram o PAC, os recursos aprovados, né, os projetos selecionados, para ser mais exato, né, Campo Grande teve 300 milhões, são 120 milhões para o Estado, aqui para os municípios do Estado, 10 municípios acima de 25 mil habitantes. Agora, dia 22 de janeiro, teve audiência, eu participei na NTT, da duplicação da 163, que vai de Sonora até Campo Grande é Mundo Novo. São 7 bilhões de investimento, além daqui a Três Lagoas e de Bataguaçu a Nova Alvorada. São 1.300 quilômetros de duplicação, que até julho a Dilma quer fazer a licitação e no segundo semestre dar ordem de serviço. Vai ser o maior investimento nos últimos tempos aqui no Estado, né? A ferrovia, os projetos das ferrovias que contempla panorama a Maracaju até Mundo Novo, para ligar o Porto do Paranaguá, também vai estar este ano, com certeza, ser dado ordem de serviço, né? Ela quer licitar este ano. Então, 2013 e 2014 eu vejo como 2 anos de grandes investimentos na infraestrutura, a questão dos aeroportos, dos portos, agora essa PEC que nós vamos votar lá para ampliar, né, e resolver o problema da infraestrutura na questão dos portos e aeroportos. Ou seja, estou muito otimista, acho que nós estamos no caminho certo. A crise, né, todo mundo sabe que foi enorme, as medidas adotadas de baixar os juros, de baixar, reduzir a carga tributária, na prática que eu estou falando, né, agora da cesta básica, né, que atinge diretamente a população de baixa renda, a energia, a tarifa de energia elétrica, tanto para as empresas como para o consumidor, para a pessoa física. Ou seja, eu estou vendo que o governo tem rumo e nós estamos no caminho certo. E com certeza a Dilma está muito bem e vai chegar muito forte em 2014. Essa é a minha avaliação. Wander, você acha que avança até quando essa reforma tributária fatiada do governo? Acho que o governo, Sérgio, deixa eu te falar, todo mundo, se você fizer uma pesquisa lá no Congresso, os 513 deputados e 81 senadores são a favor. Todo mundo fala, tem que fazer a reforma tributária. Mas a hora que você vai ver, você olha, coloca no papel, porque isso é um bolo. Para fatiar o bolo, ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar mais alguma coisa. Então eu vejo que a tática está correta, que é você fatiar naquilo que vai dando consenso, que o CONFAS cumpre bem, que é o fórum dos secretários de Estados, né? Aquilo que vai se discutindo nesse fórum, a Dilma tem implementado, né? Então agora os royalties, né? A questão agora da distribuição do FPM, do FPE, né? São medidas que isso vai melhorando a receita dos estados brasileiros. E porque senão você não consegue fazer, porque você precisa de 2/3 para aprovar, você foi deputado. Esse é o problema. Porque por que não faz? Não faz porque tem determinadas matérias que é de interesse dos grandes estados brasileiros, São Paulo, Minas, Rio, né? Então você não consegue aprovar.
Então, nós precisamos fazer o que eu vejo dessa forma, de forma fatiada e ir reformando o Estado brasileiro, né? E na reforma tributária e aprovando essas medidas, que isso vai dando mais caixa para os estados, né? Os royalties ajuda muito a receita do nosso estado e dos municípios. Agora o FPE, que está aí sendo debatido e discutido, e outras medidas, né, que tem aí, que atende, faz com que os recursos vão para os estados e para os municípios brasileiros. Agora, falando em eleição, quer dizer, o fim da eleição geralmente representa o começo de outra eleição. Isso é inevitável na política brasileira. O PT é o único partido hoje em Mato Grosso do Sul que tem um candidato natural ao governo do estado, que é o senador Delcídio do Amaral. Para o encaminhamento, por exemplo, das coligações, eu estou notando uma certa divergência entre você e o Zeca do PT. O Zeca do PT, por exemplo, é contra e acha inviável qualquer coligação com o PSDB. Você, ao contrário, me parece que defende essa coligação, dá preferência a essa coligação do PSDB com o PT. Como é que pode ser encaminhado isso? O que você acha melhor para o PT nessa divisão de aliados aí? Veja bem, Sérgio, duas coisas. Nós temos uma candidata forte, que é a Dilma, na reeleição, né, para presidente, e temos um candidato forte, que é o Delcídio. Isso não pode fazer com que a gente fique de salto alto. Vou te falar por quê. Aqui no estado, a eleição de 2002, da reeleição do Zeca, o governo muito bem avaliado. Quando o André desistiu da candidatura, que não renunciou ao mandato para enfrentar o Zeca em 2002, o PT ficou de salto alto. Lançou Delcídio, senador. Delcídio era ainda uma pessoa desconhecida, não tinha no meio político. Filiamos no PT e lançamos ele senador pelo PT. E o Egon de vice. Nós, com o governo bem avaliado, na reeleição, com a máquina a nosso favor, acabou saindo a Marisa, muito mais naquele momento para marcar uma posição, para fazer um enfrentamento, estou falando assim para quem conhece de política, e levou a eleição para o segundo turno e quase que complicou para nós. Por erro nosso, de a gente não ter ampliado as nossas alianças. Aqui nesse estado, 1/3 é conservador, 1/3 é de centro e 1/3 é de centro-esquerda. Aí o Zeca ganhou as eleições em 98 porque o pedrismo, que era o setor mais conservador do estado, nos apoiou no segundo turno por um erro do Ricardo Baixa, naquela entrevista do Ricardo. Então o Delcídio, nós não podemos achar que o Delcídio já ganhou as eleições. Nós precisamos construir, e tem um governo do André que é articulado, que tem base na classe política, tem base social, e que eu parto do seguinte, meu raciocínio é o seguinte, eu tenho defendido. Primeiro, nós temos que começar de onde nós terminamos o ano passado. Quem que é, nesse momento, os nossos aliados estratégicos? Não é o PMDB, porque o PMDB sempre foi nosso adversário. Mas podemos fazer uma aliança com o PMDB por causa da Aliança Nacional. Mas nós não podemos estar aguardando eles se articular. Eles lançaram o Nelsinho e eles lançaram a Simone para ver qual dos dois pode ser o candidato. E trabalho na hipótese de também compor com o PT. Do outro lado, tem que ter uma reação a isso. O que nós temos que fazer, que eu defendo? Nós temos que ajudar a viabilizar o governo do Alcides. O Alcides é um aliado estratégico para nós, que nós ajudamos ele a ganhar a eleição. Ele tem mérito, mas o PT e o PSDB ajudou ele. E em função da eleição do ano passado, como ela terminou, que no segundo turno estávamos apoiando o Alcides aqui, o PT e o PSDB, eu defendo que nós temos que ter uma aliança com o Reinaldo. Sem discutir agora se vai ser com o PSDB, tem muita coisa para rolar aí. E muito mais agora, Sérgio, porque está colocado uma outra candidatura a presidente da República, que é do governador de Pernambuco, do Eduardo Campos, que é da base do governo. Eu vejo que a candidatura do Eduardo, o setor empresarial, a grande mídia está investindo nela. E isso vai desidratar o PSDB e o Aécio. Eles não conseguem sustentar duas candidaturas no campo da oposição. Então nós temos que estar de olho, porque o Brasil é um país quase continental. A realidade do centro-oeste é diferente do nordeste, do norte, do sul, do sudeste. Então por isso nós não podemos descartar, não pode ser assim, não serve porque o PSDB já teve aliança com o PSDB. Isso não significa que nós vamos fazer aqui. Eu acho que nós temos que ter um tratamento diferenciado,
com relação ao Reinaldo. Eu vejo, se nós não temos o PMDB numa aliança em função da dobradinha nacional da Dilma com o Temer, nós temos que ter aqui o Reinaldo conosco e os outros partidos da base do governo. Nós temos que disputar, nossa aliança não pode ficar só no PT. Essa é a divergência que nós temos. E eu tenho falado para o Delcídio, é o nosso candidato, de todas as correntes. O Delcídio tem que coordenar isso e está coordenando, e sair, não ficar só, Sérgio, nessa discussão com os partidos. Nós vamos fazer agora, nesse primeiro semestre, os seminários, discutir por região, envolver a FIEMES, envolver as centrais sindicais de trabalhadores e a empresarial da FIEMES, a Federação do Comércio. O que eu vejo, Sérgio, que o problema do governo do André não é um governo com falta de ação. O que mais as pessoas reclamam é a falta de diálogo, a falta de espaço, a falta de ser ouvido. Há uma carência por setores formadores de opinião, por falta de fórum para debater. Então eu vejo que nós temos que agora ir discutindo essas questões partidárias, de aliança com a classe política, e fazer os encontros regionais para levantar as demandas para o Delcídio incluir no programa de governo dele. Se nós fizermos isso, o Delcídio é muito forte. A situação do Delcídio é muito parecida com a do André em 2002, no término do governo do Zeca. As pessoas queriam experimentar o André governador. O que eu vejo hoje é que as pessoas querem experimentar o Delcídio. Chegou a vez dele. Agora, nós do PT não podemos achar que só isso vai fazer nós ganharmos as eleições. Eleição se ganha com aliança. E aliança se faz através de um programa de governo. E eu vejo que não é você, vetando não serve esse partido. Não tem muita diferença. Eu acho que tem que ser uma relação programática, de programa e depois ser cumprido esse programa. Com relação, por exemplo, ao governo do Alcides Bernal, que avaliação você faz do governo do Bernal nesses 70, 80 dias de administração? Nós do PT vamos fazer agora nos 100 dias. Eu acho, Sérgio, que o governo do Alcides, tem algumas medidas corretas que ele fez. Ele esticou, talvez, até comentava isso com o Reinaldo lá em Brasília. Se fosse eu ou o Reinaldo, até pela mais nossa experiência, nós não esticaríamos a corda como o Alcides esticou. O que eu quero dizer com isso? 70% dos cargos comissionados não foram preenchidos. Ele trocou tudo. Nem o André fez isso com relação ao governo do Zeca. O pessoal da Secretaria de Fazenda, que é o coração de qualquer governo, ele manteve o Gladson com toda a equipe, só mudou secretário para não aprender o serviço, essas coisas todas, para não ter queda na arrecadação, né? O Alcides fez uma medida radical. Tem que tomar alguns cuidados para que isso não pare o governo, né? Ele está sem pagar, até os fornecedores que forneceram de 1º de janeiro para cá, está todo mundo reclamando, chiando, né? Tem que fazer essa máquina andar, eu acho que é possível. Mas ele, do outro lado, ele fez algumas ações corretíssimas com relação à saúde, da dengue, envolveu a cidade, está arrecadando, está com mais de 300 milhões em caixa. Ele não pode deixar arrebentar a corda. Hoje eu falava, saiu no jornal, exatamente, não pode deixar arrebentar a corda. E Campo Grande anda com as próprias pernas. Ele vai fazer um bom governo. Os investimentos que tem, saiu, só vou te dar uma ideia. Eu vou te dar um número aqui. Por exemplo, o projeto que foram selecionados do PAC, são 300 milhões. Mas não sei se você sabe. Eu tenho dados que a capacidade para buscar esse recurso, no máximo, o teto de Campo Grande é 150, então não vai ser 300. Porque já tem aqueles outros 180 do PAC Mobilidade. Mas imagina com os 180, que seja mais 150, não seja os 300. Quem que tem, para você gastar 280, 320, se somar os dois projetos, só esses dois projetos, você não gasta em 4 anos. O PAC do Nelsinho, ele está terminando aquele primeiro de 48 milhões que nós tiramos e que eu fui peça fundamental para ele liberar, e ele sabe disso. Agora! Estamos falando de coisa de 3 anos e meio atrás. Por que você precisa agora? Isso foi selecionado o projeto. Agora você tem que fazer o projeto, discutir com a Caixa, aprovar a licença ambiental, fazer a licitação, dar a ordem de serviço para depois ser executado. Então eu vejo que assim, não falta recurso para o Alcides investir, ele está com caixa,
E ele tem que vir cumprindo aquilo que ele assumiu na campanha. E criar um comando, ele tem que ter um núcleo político com os partidos que ajudaram ele, para discutir, para ouvir. Porque senão você fica só rodeado com assessores, só pessoas falando bem de você. Tem que ter um conselho político. Chama o Delcídio, chama o Reinaldo, chama algumas pessoas dos outros partidos. Cada 15 dias reúne, conversa. O que estão achando? O que você acha que eu estou errando? A humildade, para quem governa, ela é importante. E quem ganha tem que ser mais generoso. Então eu vejo, eu quero ajudar, tenho me colocado à disposição. Por quê? Porque eu vejo que nós temos responsabilidade com esse governo, independente de espaço. Nós conseguimos, Sérgio, fazer uma façanha. Ninguém acreditava que era possível derrotar um governo com 65%, 70% que o Nelsinho tinha de aprovação. A história e a estatística no país, Sérgio, vou te dar um número aqui, só tem 7 ou 8 prefeituras no Brasil, eleições de 2 turnos, que o prefeito com mais de 50% de ótimo e bom foi derrotado. Incluímos agora Campo Grande, que não fez o seu sucessor. Por quê? Porque a nossa tática estava correta. A pulverização, o que foi? O Alcides ganhou, mas ele não ganhou sozinho. Porque no primeiro turno, a minha posição, a posição do Reinaldo, para desconstruir o governo do Nelsinho, foi fundamental. Se nós tivéssemos lançado um candidato só, como na época da Dagoberto, que estava no Fórum PDT nosso, como o próprio Alcides queria, nós perderíamos as eleições, porque ficava uma eleição polarizada. E a outra coligação com todos os partidos, com 2/3 do tempo, e com 300 candidatos a vereadores, e nós com uma chapa só, numa eleição praticamente publicitária. Que as pessoas iam achar assim, quem era a favor, que estava achando que o Nelsinho estava bem avaliado, estava governando bem, ia votar no candidato dele. Então o primeiro turno serviu para desconstruir. E aí o segundo turno, o Alcides se consolidou. Que aí o que acontece no segundo turno? Quando dos 300 candidatos só elegeu 17, você tinha aí 283, para ser exato, com dificuldade, que achou que não cumpriu, que tinha promessa, aquela coisa toda, essas pessoas todas, elas se afastaram da campanha ou não entraram no mesmo pique do primeiro turno na campanha do Giroto. Então, Sérgio, eu vejo que o Alcides tem tudo para fazer um bom governo, não pode deixar arrebentar. Você falou agora uma coisa que eu estava ouvindo chegando aqui, essa questão da relação com o Legislativo. Você precisa construir uma base. E ele tem todos os instrumentos para conseguir. E ele esticou bem. Ele pode fazer um entendimento muito melhor do que os outros prefeitos já fizeram. E aí é dialogar, é espaço, é ouvir os vereadores, as demandas, o cara traz, e, inclusive com a oposição. O único que tentou fazer sem o Legislativo foi o Collor, olha o que deu. Então, eu vejo assim, que ele tem todos os elementos, tem tudo para fazer um bom governo. Campo Grande não falta recurso. Não falta recurso. Vai pegar 2 anos do governo federal investindo bastante nos municípios brasileiros. É um cenário extremamente favorável. Se ele não errar, se ele ajustar a política, ele faz um belo do governo. Escreva o que eu estou falando. Bem, deputado, eu gostaria só de voltar. Você trouxe aí uma informação de que vai chegar a 7 bilhões para a duplicação das BRs aqui no nosso estado. Mas no começo do ano se falou em privatizar essas BRs, tendo pedágio, e aí a iniciativa privada fazer um investimento. Mas o governo federal primeiro vai investir e entregar 0 quilômetro essas BRs para a essas são concessões. Foi um debate, vai ser. O governo vai estar fazendo uma concessão diferente da época. O pedágio vai ser muito mais barato, porque esse modelo que a Dilma montou é um modelo diferenciado do que já se tinha no país. Aquilo de investimento que já se tem, ou seja, o valor do que tem hoje, isso é quantificado e isso vai ser repassado para a concessionária, e a concessionária que vai fazer a duplicação, e ela, com isso, vai baratear o preço do pedágio. Nós vamos fazer agora, Sérgio, você pega 28 municípios, a 163 todinha ela, de Sonora até Mundo Novo, a mais Nova Alvorada até Bataguaçu e até Três Lagoas, que passa por Água Clara, pega 29 municípios.
E aí, nós vamos fazer várias audiências públicas para a gente incluir esses municípios as demandas. Tem município que quer que continue passando no meio da cidade, e aí você tem que dar garantia de segurança, garantir que a concessionária que ganhar, ou seja, a empresa que ganhar, faça os investimentos nos municípios onde passa a rodovia. Tem município que quer um anel, né, que quer tirar a rodovia de dentro da cidade. Então nós vamos estar fazendo agora nesse primeiro semestre várias audiências públicas, o meu mandato, para estar debatendo e incluindo esses projetos que cabe ainda para serem incluídos junto à NTT. Estou fazendo isso em parceria com o senador Delcídio e com o BIF, né, para a gente chamar esses municípios, para a gente incluir esses projetos dos municípios onde passa essa duplicação. Vai ser uma concessão, quem vai investir vai ser os concessionários, ou seja, as empresas que ganharem essa licitação, e num preço diferenciado do pedágio. Se você pegar o preço do pedágio das rodovias federais e das rodovias no estado de São Paulo, dá 3, 4 vezes mais barato, só para vocês terem uma ideia. Porque essa modelagem, Marquinhos. Tá certo. Deputado Wanderlei Loubert, com relação às prefeituras do interior, 2013 começando, né, muitos novos prefeitos aí assumindo, outros reeleição, mas o dinheiro sempre é necessário para as prefeituras para caminhar. Como é que está esse atendimento aos prefeitos do nosso estado no seu gabinete? Marquinhos, deixa eu te falar uma coisa, até bom para os prefeitos que estão nos ouvindo. Hoje, os prefeitos, o Lula cumpriu uma etapa e a Dilma agora está aprofundando essa relação, Sérgio, do governo federal estabelecendo uma relação direta com os municípios, através dos programas dos ministérios. Se você pegar, você sabe que essa é uma área que eu conheço bastante. As emendas que no começo do governo do Lula, nos 8 anos do Lula, era o carro-chefe dos investimentos nos municípios, hoje ela é quase que um grão de areia, um grão de areia. Né? Por quê? Porque hoje você entra nos programas, tem 2 bilhões para aquisição de equipamentos. Nós entregamos agora 70 escavadeiras, né? Agora vai ser entregue mais 300 ônibus na parceria com o Estado, do governo federal, através do Ministério da Educação. Então tem programas que os prefeitos precisam se habilitarem e estar com as certidões todas em dia para poder garantir esses recursos. Creches, né, que é o CEINF, ou seja, na área os institutos federais, né, agora também vai sair o recurso do PAC na área de infraestrutura turística. Então hoje os prefeitos, não é, as emendas, claro que ainda ajuda, mas o carro-chefe hoje dos municípios tem que se cadastrar dentro dos programas dos ministérios e aí usar a bancada para a gente viabilizar, aprovar os projetos e garantir que esses recursos do PAC que estão nos ministérios possam ser repassados para esses municípios que se habilitaram dentro desses programas. Então, eu tenho dado essas orientações para os nossos prefeitos. E claro que aí nós estamos também dentro dos 15 milhões que os parlamentares têm direito de colocar nos municípios. A gente está ajudando os municípios que a gente tem mais relação e os municípios que a gente tem uma base política. Mas hoje os municípios só não investem se eles não apresentarem os seus projetos dentro dos programas dos ministérios. Deputado federal Wanderlei Loubert, quero agradecer a sua presença no programa Tribuna Livre, é sempre um bom papo, né? E, claro, sempre trazendo também boas notícias para o estado do Mato Grosso do Sul e que o PT caminhe unido para 2014, que isso é o mais importante, não é? Parece que está unido, né? Não, em torno do Delcídio nós estamos. Tem a relação do PED, que eu tenho convencido, acho que o PED nós temos que buscar construir ainda esse nome sem disputa, mas se tiver disputa também, ela faz parte. Você sabe que o nosso partido é constituído de várias correntes, de várias forças. Isso acaba oxigenando, aprofundando o debate interno, na questões das posições com relação àquilo que o PT, nas questões estratégicas, defende. Então, o PED é a oportunidade que nós temos para a gente estar debatendo isso. Claro que eu estou com o candidato do Delcídio, acho que nós temos que fazer o presidente do PT, uma pessoa que esteja alinhada com o governador, é importante isso, né? Eu vejo, essa é uma diferença. Acho que o Zeca tem toda a legitimidade, ele sempre teve todo o controle do PT quando ele foi governo, e eu vejo que agora chegou a hora do Delcídio, e o Delcídio precisa ter para construir com ele, e isso não é o estratégico é nós comandar, ir para a coordenação da campanha do Delcídio com o PT unificado. Porque você sabe, Sérgio, o governo do perfil do Delcídio, de qualquer um, é natural, vai dar espaço para os aliados.
Então, se nós tiver o PT unificado, coordenando a campanha, nós temos espaço para garantir o espaço do nosso partido dentro do governo de coalizão, que vai ser o governo do Delcídio. Por isso que eu vejo que a gente tem que ter o cuidado no sentido de não deixar que não se faça o debate, mas tendo a preocupação de unificar para a gente poder, por sermos do partido do candidato, a gente poder depois no governo dele também ter os nossos espaços garantidos para que o PT seja contemplado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, um grande abraço e um bom dia a todos vocês.